É um prazer, queridos, estar mais uma vez aqui, né, poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, né, muito feliz por ver os nossos apóstolos aqui também, mais uma responsabilidade, falar com ele me olhando aqui, mas é benção, tá, eu prefiro você aqui do que no coisa, mas tudo bem, mas é mais responsabilidade também, mas, né, se a gente fosse falar alguma coisa da gente, não é, então tá tranquilo. Queridos, o tema da mensagem de hoje é ouça a voz de Deus. Fala para o seu vizinho aí, ouça a voz de Deus. Agora fala para o outro, você já ouviu muito aviso por hoje, né? Agora fala assim para ele, agora você tem que ouvir, ouça a voz de Deus. Amém? Você quer ouvir a voz de Deus nessa noite? Quer mesmo, meu irmão? Amém. O povo de Israel, quando Moisés trouxe ele para perto para poder ouvir Deus, eles pediram, não, fala com Moisés, a gente fica de longe, porque eles ficaram com medo, né? Mas você quer ouvir, amém? Não precisa ter medo não, porque a gente está em outro tempo, mas também precisa ter temor, é óbvio, né? Queridos, 1 Samuel, capítulo 3, é o texto base que a gente vai navegar aqui nessa noite para poder compartilhar a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Antes da gente ler o texto, né, você pode ir abrindo aí, o irmão vai botar na Bíblia ali para a gente, eu estou aqui com a versão NVI. Eu não sei, querido, se você já teve essa experiência, ou alguma experiência de ouvir a voz de Deus. Não estou falando necessariamente audível, né? A palavra, ela dá essa abertura de possibilidade, porque está registrado que pessoas ouviram a voz de Deus. Outros tiveram sonhos, visões. A palavra fala que em Cristo Jesus, em Efésios, né, o apóstolo Paulo fala, ensinando a respeito dos dons, que quando Cristo ele ressuscita, ele vai para o Pai e ele pega aquele espírito que estava sem medida sobre a vida dele e ele derrama sobre a sua igreja, para que essa igreja pudesse manifestar justamente os dons, e dentre esses dons pudessem ter visões, sonhos e ouvir a voz de Deus por intermédio de diversas formas, pela sua palavra, por um louvor. Então você pode ouvir a voz de Deus quando o pastor está ministrando, quando você está dentro do ônibus indo para o seu serviço, ou dirigindo o seu carro, enfim, existem várias formas que podemos ouvir a voz de Deus. É óbvio, né, que existem também muitas vozes. Existe a voz do seu coração, existe a voz do desejo daquilo que você quer. Tem muita gente que pega a Bíblia e lê o negócio, aí, isso aqui é que Deus quer fazer para mim, e não para meditar, para orar, para mergulhar naquilo dali, e saber se realmente é a vontade de Deus. E é necessário, querido, para que a gente consiga ouvir a voz de Deus, é necessário que o nosso ouvido espiritual esteja disposto a querer ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. Porque quando Ele libera uma bênção, uma palavra que vai, né, abençoar a sua vida, é sensacional. Agora, quando é uma palavra de correção, quando é uma palavra de disciplina, quando é uma palavra mais forte, ou que contraria aquilo que você acha que deveria ser feito, ou que você quer, vai contra o seu entendimento de razão, é uma loucura, pode ser que seja a voz de Deus. Pode ser que seja a voz de Deus. Então, saber identificar, primeiro começa por ter um ouvido disposto a ouvir, não só o coração, não as vozes que existem no mundo, mas também a voz de Deus. E aí eu volto à pergunta, será que você tem ouvido essa voz de Deus? Será que você quer ouvir essa voz de Deus? Uma das coisas que eu tenho pedido muito para o Senhor, não de forma audível, que eu acho que eu dava até um treco se eu ouvir, né? Sei lá, tem gente que gosta desses negócios. Acho que se aparecer um anjo para mim, meu Deus do céu, fico meio temeroso, sei lá, né? É muito, né? Mas, quando Deus revela alguma coisa, é óbvio que Ele te dá toda a possibilidade de você entender e aquilo tudo. Mas, tirando aqui a minha pessoa, tem pessoas que têm dons ou têm experiências onde Deus mostra, elas conseguem enxergar. Tem pastores, livros, né, que a gente lê e a gente vê na batalha espiritual, e não só coisas ruins, né, porque tem gente que vê demônio e tal, mas tem gente que vê anjos, tem gente que vê a similitude de Deus, como Isaías, ele viu as abas de suas vestes que cobriam o templo, né? Então, visões, coisas sobrenaturais, ouvir a voz de Deus. E aí, quando
eu pensava sobre esse tema, eu novamente caí em Samuel. Eu gosto muito essa parte do Antigo Testamento, né, a história de Samuel, de Davi. Não é à toa que eu tenho Samuel e Davi dentro de casa, né? Lá em casa é tudo, todos os meus filhos, querido, é lógico que o nome a gente escolhe e tal, tem aquela coisa, mas tudo está relacionado com uma história. O Gabriel tem uma história, a Vitória tem outra, o Samuel e o Davi tem outra, né? Então cada um dentro de uma realidade. E eu acabei caindo aqui, ultimamente eu tenho meditado muito sobre algumas questões que aconteceram aqui, e é o que a gente vai estar tratando então nessa hora. Vamos ler lá então a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias, olha que interessante, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado Samuel no lugar de costume, estando deitado no lugar de costume o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte-se e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo, o Senhor o chamou: Samuel, Samuel. E ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte-se, deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. O Senhor chamou Samuel então pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vá, deite-se, se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo pela quarta vez, então, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Aleluia. Eu vou dar uma pausa aqui, você pode deixar aberto aí nesse texto, mas eu vou dar uma pausa aqui para a gente começar a falar sobre esse tema. A primeira coisa, querido, que a gente precisa entender aqui, é que Deus, ele ainda está chamando Samuel, ou Samuéis. Mas será que alguém ouvirá a sua voz? Hoje existem muitas vozes, como falamos aqui. Samuel, para você entender um pouco, o texto que a gente leu diz que ele ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Quando você volta o texto anterior e você vai ler a história dele, a sua mãe, ela não podia ter filhos. Ana não podia ter filhos. E ela ia toda a vez em Siló, que era onde ficava o tabernáculo, onde ficavam os sacerdotes. Então ela ia uma vez por ano para oferecer o sacrifício para sua família, aquela coisa toda. E lá ela clamava e pedia a Deus, e o seu marido, né, acompanhava, Eucana, e ela sempre pedindo ao Senhor: dá-me filho, dá-me filho, dá-me filho. E o marido: poxa, mas você tem a mim? E ela: não, eu quero filhos, e clamou, e clamou, e clamou. E nessa última vez, antes de ela conceber a Samuel, ela chega diante do tabernáculo e começa a clamar de um clamor tão, sabe, quando você está naquele dia, quando você está naquele momento que as coisas não, sabe, parece que: Senhor, eu preciso, ouve, Senhor, me ouve. A gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente quer que o Senhor também nos ouça. E a oração é isso, né? Uma troca. Você fala, mas você tem que parar para ouvir também. Tem muita gente que pede e não para ouvir o que Deus está falando. E ela foi ali clamando e pedindo: Senhor, me ajuda na minha situação. E Eli estava sentado na porta do tabernáculo, e ele chega, e quando ele chega lá, ele olha para ela, e ela não, ela só talvez gemesse, né? Ela ali não emitia um som de fala comum, ela estava num clamor intenso, num clamor no espírito, talvez, num clamor, sabe, daqueles. E ali o sacerdote vem: você está bêbada?
O que está acontecendo nessa hora do dia? E repreende ela. Aí ela se recompõe. Não, meu senhor, não, eu estou aqui clamando porque eu não posso ter filho e tal, não sei o quê. Aí ele viu a mancada que ele deu, né? Aí ele, não, Deus te abençoe, que cumpra o seu pedido. E ela vai embora. E quando ela chega em casa, ela, logo em seguida, ela tem relações com seu marido e ela engravida. E daí vem Samuel. Só que ela fez um voto. Ela falou assim, ó, eu vou gerar, mas eu vou gerar e vou devolver. E essa devolução foi quem? Samuel. Então ela espera Samuel desmamar e leva Samuel para servir no templo. Então quando o texto diz lá que Samuel servia ao Senhor e a Eli no templo, ele foi entregue pela sua mãe pelo voto que ela tinha feito. Depois disso, ela teve outros filhos, 5, se eu não me engano, a mais, né? Além de Samuel. Mas Samuel foi ali o voto, o cumprimento do voto dela. Então, Samuel ele já foi gerado dentro de um clamor, dentro de um mover de Deus. Sua mãe, né, buscando ali. E por isso que ele poderia estar ministrando ali. O seu pai era da tribo de Efraim. Se você for olhar dentro da lei e tal, ele não era pessoa de linhagem que poderia estar dentro daquela realidade dali. Porque era permitido a quem servir dentro do tabernáculo? Era permitido servir a linhagem de Arão. Então, a linhagem de Arão seria só entre eles os sumos sacerdotes, que eram aqueles únicos autorizados a ultrapassar o santo lugar e entrar no Santo dos Santos naquele momento, que era onde ficava a arca. O texto fala que ele estava próximo da arca. Então, aonde ficava a arca? Que era aquela arca de madeira de acácia, de ouro, com 2 querubins, um apontando para o outro, que simbolizava a presença de Deus. E ali, queridos, estava servindo também Samuel, mesmo não sendo daquela linhagem, porque foi gerado dentro de um clamor e foi entregue ao serviço do Senhor. Naqueles dias, o texto diz, né, que raramente o Senhor falava, nem de voz, né, sei lá, nem na sua palavra, como em visões. Era raro. Eles estavam vivendo um tempo de escassez espiritual. É interessante que no texto ele diz assim, mas a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Querido, tem muito conteúdo aqui, é tanta coisa aqui que não dá para poder a gente entrar em tudo, porque senão a gente precisaria ir de uma noite toda para poder falar, a gente vai andar em relação ao texto, mas a lâmpada, para você entender o contexto, a lâmpada é porque dentro do lugar santo tinha a menorá, que era a taça da luz das lâmpadas que ficavam com azeite, tinha que ficar aceso sempre, ok? Então os sacerdotes entravam ali sempre para abastecer o amenorá e ele deveria ficar aceso. Diante tinha a mesa de preposição com os pães, né, e o vinho que ficava ali, e aquele lugar ficava o altar do incenso, então era o santo lugar. Então tinha o átrio externo, a parte de fora, que todo mundo acessava, tinha o santo lugar, que quem acessava eram os sacerdotes levitas, para poder fazer a manutenção daquele lugar, e tinha o santo dos santos, que só a linhagem araônica, o sacerdote, entrava e acessava. Então essa luz ali, essa luz, tudo no tabernáculo, querido, aponta para Cristo, tudo aponta para Cristo, o pão, a ceia, vinho, Cristo, o altar do incenso, a oração, Cristo, a menorá, a presença do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, tudo ali aponta e centraliza a obra que Deus iria fazer, iria cumprir em Cristo Jesus. Mas é interessante que, no contexto aqui, havia escassez espiritual, o povo não conseguia ouvir a voz de Deus. O que estava acontecendo? Por que não conseguia ouvir a voz de Deus? Mas é interessante que Deus chama Samuel, um menino ainda, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Era como se assim, a situação estava num ponto, não sei se pelo cuidado talvez, que estava sendo negligenciado dentro do tabernáculo, né, talvez aquela situação poderia acontecer. Esse mesmo incensário é aquele lá onde Nadab e Abiú, lá atrás, sobrinhos de Moisés, tentaram entrar com fogo estranho e foram fulminados, né? Que o fogo tinha que ser o fogo do altar, lá de fora do sacrifício que entrava. Então tem muitas coisas interessantes que a gente pode aprender nesse texto. Mas a grande questão é aqui, por que era tão rara e tão escassa? Mas no tempo certo, Deus fala com Samuel. Olha que interessante, querido. A gente tem 2 gerações. A gente tem Eli, um sacerdote experiente. Ele já exercia o sacerdócio como o sumo sacerdote já há muito tempo, ele era de linhagem e ele era um sacerdote experiente. Já Samuel era um menino, era muito jovem. Para você ter ideia, quando Samuel ele toma a proporção de
ser visualizado como um profeta de Deus em todo Israel, os historiadores dizem que ele tinha em torno de 21 anos. 21 anos. Olha o contraste, o sacerdote levita, ele tinha que ter pelo menos 25 anos para começar a exercer o sacerdócio levítico. E 30 anos para poder, de fato, ser lá o da família de Eli, né, que eram os sacerdotes que acessavam e cuidavam de outras coisas dentro do templo. Então, era uma idade, por isso que Jesus ele começa o seu ministério com quantos anos? 30 anos. Então, tudo isso está conectado. Mas é interessante que a questão não é a idade. Tem gente que acha que é a idade. Davi, futuramente, dentro da adoração, vai fazer o quê? Ele baixa para 20 anos, para poder fazer uma adoração 24 horas. E é o tabernáculo de Davi que Deus fala que restauraria no último tempo, né? Mas aí é outro assunto. Enfim, vamos que vamos. Samuel, ele estava ali, querido, próximo de um sacerdote experiente, estava sendo gerado por um sacerdote que tinha experiência dentro do ofício, mas ele estava meio enferrujado de ouvir a voz. Já Samuel, que estava ali próximo da arca, né? É óbvio que para você ouvir, querido, a voz de Deus, você precisa estar ou em um lugar que vai ter possibilidade de a presença de Deus se manifestar, ou você tem que estar próximo de pessoas que vão fluir essa presença, para que Deus possa manifestar. Óbvio, Deus pode fazer outras coisas, você está ouvindo alguma coisa na sua casa, pode, mas assim, geralmente, você quer ouvir a voz de Deus, não está conseguindo sozinho, venha para o lugar onde há adoração, venha para o lugar onde há manifestação da presença de Deus, conecte-se a pessoas que têm fluído na presença de Deus, e você vai começar a perceber, a entender. Samuel, ele precisou 4 vezes para entender que Deus estava falando com ele. Por quê? O próprio texto diz, porque ele ainda não tinha ouvido o Senhor falar, ele não tinha tido aquela experiência. Então, mesmo Eli, todo enferrujado, Deus usou Eli para direcionar e ensinar. Samuel, você vai voltar para lá, e se novamente essa voz falar contigo, você vai fazer. Porque é interessante, antes de falar aqui da volta de Samuel, Eli fala, no primeiro momento que Deus chama, o que Samuel faz? Eis-me aqui, e corre para Eli. Olha o coração, querido, um coração disposto a servir, um coração disposto a servir. Todas as vezes que ele foi chamado, ele corre. Por quê? Porque ele foi gerado num clamor e para um objetivo. Ele foi gerado para poder servir. Um profeta do Senhor, gerado para servir. E aí Eli, querido, aquela geração que estava meio enferrujada, mas ele entendia das coisas. E ele vai lá e direciona. Então, Samuel volta para o lugar onde dormia, e ali o Senhor fala com ele a 4ª vez. E Samuel responde, Senhor, fala, o teu servo ouve. Muitas das vezes, querido, o que precisamos é responder ao chamado do Senhor. Tem gente que Deus acorda 3 horas da manhã, acha que é demônio. Às vezes é Deus te chamando para poder ouvir e buscar a sua voz. Ah, pode ser demônio? Pode, mas por que você tem que pensar logo ruim? Né? Pô, pensa que pode ser Deus te chamando, vai orar, vai buscar. Ou vai ser vencido pela cama e volta a dormir. São decisões. Mas estar disponível, ter um coração de servo, é algo que nos faz perceber, ouvir a voz de Deus. Deus precisou chamar 4 vezes. É estranho porque, olha só, olha o que está acontecendo aqui, querido. A voz de Deus e as visões de Deus eram raras. E em uma noite, 4 vezes Deus chama Samuel. Deus se aproxima de um coração quebrantado, que tem temor, de um coração que é fiel ao Senhor e obediente, como a Karina falou aqui. Deus se aproxima para falar com você. O seu coração precisa estar atento, o seu ouvido espiritual atento, para que você possa ouvir ao Senhor. Por que precisou 4 vezes? Porque Samuel não tinha ainda experiência. E Eli, que era o sacerdote, só na 3ª vez que foi entender. Enquanto tinha uma geração que era nova ali, que não sabia nada, ele estava tranquilo, né? Porque ele não tinha tido ainda. Eli não. Eli já servia há anos, mas estava talvez enferrujado no seu serviço. Isso nos mostra, querido, que não há tempo para que a gente, como servo de Deus,
possa se colocar diante de Deus para ouvir a sua voz. E nunca podemos cair na tolice de se orgulhar de alguma coisa, achar que por uma revelação, por uma palavra que tivemos, ou por um dom que se manifestou em determinado momento, nós somos o bambambam, nós fazemos e acontecemos. Nós não somos nada, tudo flui por intermédio dele. Aí você vai falar assim, mas pastor, você está falando aí de sacerdote, você está falando, né, de quem serve no altar. Eu não sou crente, eu não sou nada, eu sou aqui, quem sou eu, né, para estar nesse nível que o Senhor está falando aí? Na verdade, queridos, a presença de Deus, ela, desde o seu início, desde quando Ele criou o ser humano, Ele criou homem e mulher para o louvor da sua glória, para adorarem, para ter comunhão com Ele. Só que é interessante, eu quero ler o texto com você, bota aí para mim na TV, Êxodo 19, 5 e 6, olha isso, Êxodo 19, 5 e 6, está aqui na TV, ó. Agora, ouve aí, Karina, agora, se me obedecerem fielmente, obediência e fidelidade, e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Deus falando a Moisés para falar ao povo, quando o povo saiu do Egito. Estamos falando para a nação de Israel, ok? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Em algumas versões, propriedade particular. Já viu lá, Vitor? Vai comprar lá, né? Vou comprar minha casa aqui, pum. É a minha propriedade particular, é o teu cantinho. É ali onde você, né? E vocês serão para mim, vocês quem? O povo. Vocês serão para mim um reino de quê? E uma nação. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Ok, pastor, está falando de Israel? Sim. Agora vamos para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, agora é Pedro falando na nova aliança para quem? Igreja do Senhor Jesus. Vira para o seu irmão e pergunta aí, você é igreja, irmão? Se não for ainda, pode ser agora. Pesca aí, irmão. Então, ouça isso aqui. Vocês, porém, Pedro falando a igreja, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que Ele os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, lá era só Israel, mas agora são povo. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus, porque você recebeu a misericórdia. Mas não foi pelo que você fez. Nada do que você vai fazer, meu irmão, vai te dar acesso para isso. Só uma coisa que já foi feita pode te dar o acesso: o sacrifício do Cordeiro imaculado, o sangue de Cristo Jesus, vertido no Calvário, pagou o preço para que hoje eu e você possamos ter vida e ouvir a voz de Deus e servir como sacerdotes, nação santa, povo adquirido, comprado, propriedade peculiar, particular de Deus. Fala para o seu vizinho, você é propriedade exclusiva de Deus. Você tem noção do que significa isso, meu irmão? Você é propriedade exclusiva de Deus. Mas não acabou aqui, o último que está falando sobre isso ainda, Apocalipse capítulo 1, 4. Para não ter dúvida, querido, te mostrei na antiga aliança, te mostrei na nova, e agora eu vou te mostrar de algo que já é uma realidade para todo aquele que crê. João, as
7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz, daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, e nos libertou do quê? Dos nossos, por meio do seu, um preço foi pago, querido, e nos constituiu o quê? Reino e sacerdotes, para quê? Para servir ao seu Deus e Pai, a Ele seja a glória e o poder para todos sempre, amém. Ele nos comprou com um objetivo. Então, quando eu estou usando aqui a experiência de Samuel, e estou falando para você da possibilidade de ouvir a voz de Deus, que talvez você achava assim, será que Deus fala comigo? Sim, Ele quer, talvez Ele esteja falando com você agora, isso que você não entende muito bem. Talvez a pessoa do teu lado vai ser mais experiente para te dar um toque, ei, talvez Deus está falando contigo aí, mas ouça aquilo que Deus quer falar com você. Um preço foi pago, para que você fosse comprado como propriedade peculiar, particular, para que você pudesse ser esse povo adquirido de Deus, e sendo esse povo adquirido, possa exercer um serviço. Qual é o serviço? Sacerdócio, vai reinar nesta terra. Tem gente que pega só ao lado do reinar e acha que vai ficar rico, que vai isso e vai aquilo outro. Não, meu irmão, desse reino tem só um rei soberano, que é o Senhor Jesus, e nós somos súditos. Sabe o que significa Senhor? Senhor é dono, Senhor é aquele que é o dono da propriedade, Ele quem manda. Nós somos servos, tem gente que não gosta dessa palavra, mas somos como escravos, comprados pelo sangue. Mas não é um escravo que, quando fala essa palavra, te remete a quê? Aquilo que infelizmente as nações viveram em muitos lugares, em muitos momentos. Não é desse tipo que eu estou falando, mas é aquele servo que se oferece para entender que aceitar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e tê-lo como Senhor da sua vida significa abrir mão da sua vida para deixar que Ele direcione e controle ela por você. Isso não significa que você não vai agir, que você não vai estudar, que você não vai trabalhar, mas significa que você tem um Senhor, que você tem um dono que te comprou por alto preço, preço de sangue na cruz do Calvário, e esse sangue que te purificou, te elegeu para você ser rei e sacerdote, reinar com Ele nessa geração, e também na eternidade, é óbvio. Mas você precisa entender que para ouvir esse Deus, você precisa querer, você precisa estar atento. Deus então, queridos, Ele sempre quis intimidade, relacionamento, Ele quis trazer a sua glória à terra por intermédio do seu povo, para a sua propriedade, o seu povo que é propriedade peculiar. Deus, Ele quer encher, e Ele vai, toda a terra com sua glória. E sabe como que isso vai acontecer? Quando os sacerdotes se posicionarem, quando os Samuéis se posicionarem, quando os servos se posicionarem para exalar a glória, o perfume de Cristo, a glória de Deus na terra. Como, pastor? Vivendo uma vida de obediência e fidelidade a Ele. Não porque a obediência e a fidelidade vai me levar à salvação, não vai. Você pode obedecer e ser fiel, que isso não te leva à salvação. O que te leva à salvação é o que Cristo fez por você, é o sangue vertido na cruz. Então, não é o que você vai fazer na igreja, não é o que você vai fazer no seu serviço ministerial, não é tocando, não é dançando, não é isso que vai botar você numa prateleira de aceitável diante de Deus. Quem era Samuel, quem era Eli, meu irmão? Não é isso, não é a sua idade, mas é o seu coração disposto, é diferente, é entender que houve um sacrifício, Cristo Jesus, e agora você abre mão por vontade própria. Lembra que o apóstolo Paulo fala? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as decisões, muitas das vezes, não vai ser a que o Bruno quer tomar, mas é a que Cristo tomaria, se Cristo for o Senhor na vida dele, se Cristo for o Senhor na minha vida. Então não é o que eu quero, não é simplesmente, eu vou fazer isso e aquilo pelos meus méritos. Você pode fazer, você pode chegar a alcançar algumas coisas perante o mundo, mas Deus é aquele que sonda e conhece o coração. Ele olhou para Eli, tinha um sacerdote experiente, ele olhou para Samuel e tinha um menino,
mas no coração do menino havia sinceridade. E naquele sacerdote experiente, ele tinha desonrado a Deus. Ele tinha desobedecido, desagradado, deixado o Senhor não mais ser o Senhor da vida dele. Infelizmente, isso aconteceu. E eu quero que você volte então aqui ao texto. Sabe o que aconteceu, querido? E que nós precisamos entender, a presença de Deus, que estava simbolizada lá no tabernáculo como a presença daquele móvel, a arca, não é como um amuleto. Tem gente que acha que a presença de Deus é como um amuleto. Eu vou vestir aqui e vai me proteger. Eu vou para a igreja e eu vou estar selado. Né? Eu vou estar lá na célula, eu vou estar servindo no ministério e está tudo certo. E não é isso, querido. A presença de Deus é relacionamento, é intimidade. É lógico que tem fidelidade e obediência. Por quê? Porque a graça que Ele proporcionou nos salvando é a graça que nos capacita a viver algo a mais. Na nossa natureza carnal, pecaminosa, é impossível para a gente fazer as coisas que têm que ser feitas. Mas a graça de Cristo Jesus, ela vem nos levar a ter a possibilidade de, sim, viver aqui como um sacerdote de Deus. Olha lá, voltando no capítulo 3, versículo 11. E o Senhor disse a Samuel: eu vou realizar algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Algo vai acontecer. Tem algumas vezes que Deus fala essa expressão, tinindo o ouvido. Era algo que ia acontecer, que ia realmente ser devastador. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. E os seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. E ele perguntou: o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Que Deus o castigue e o faça coisa muito severa, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada lhe escondeu. Então Eli disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Mas não parou por aí. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel, por meio da sua palavra. Queridos, que sério é isso aqui. Sabe o que aconteceu ali? O sacerdote Eli, se você for ver a história, tem muita coisa ali que acontece. Samuel está ali dentro desse contexto, querido. Às vezes a gente acha assim, pô, Deus vai formar o profeta dele, né? A gente acha que a gente vai para um spa, que a gente vai para um lugar que só vai ter revelação, que só vai ter, né, sapatinho de fogo, reteté, que só vai ter unção, só vai ter, né? Você acha que um profeta vai ser gerado. Aí Deus pega Samuel, coloca ele numa situação, meu irmão, delicada, porque ele estava num lugar, ele via determinadas situações e ele estava ali, ele estava aprendendo. E ele honrava a Deus em tudo, tanto que Deus se revela a ele. E é interessante porque o que Deus quer de nós, querido? O que Deus queria? E Deus continua querendo integridade e temor de coração. É o que Deus pede de cada um de nós. Que sejamos íntegros, que sejamos verdadeiros, que nos coloquemos diante de Deus como devemos. Dentro do sacerdócio específico, em 2 Crônicas 19, havia uma ordem, que diz assim, 2 Crônicas 19, 9, deu-lhes as seguintes ordens, aos sacerdotes, né? Vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro no temor a Deus. Os filhos de Eli, eles começaram a se deturpar justamente na adoração. O sacrifício ia acontecer e tinha um ritual.
tudo o que acontecia lá no antigo era um ritual que apontava para o novo. Todas as coisas convergem em Cristo Jesus, que já pagou o preço. Não tem mais que ter ritual, não é isso que eu estou falando, é só para você entender. Tinha um ritual onde era sacrificado o cordeiro, a família vinha lá, ela oferecia pelos seus pecados, pela sua culpa, uma vez no ano, ia lá, eles ofereciam, e tinha uma parte daquilo dali que era dado ao sacerdote. Só que o que ele fazia? Antes do processo acontecer, eles pegavam o garfão, né, enfiava dentro da panela lá e puxava as melhores partes. Eles começaram a desonrar e roubar a Deus dentro do serviço. E aí, sabe o que aconteceu? Você olha Samuel tendo a palavra. Samuel não é a primeira palavra que ele teve. Veio um profeta e revelou a mesma coisa. Ó, vai acontecer isso, se você isso, aquilo com seus filhos. Ele foi lá, tentou conversar com os filhos, mas, de certa forma, ele acabava se beneficiando. Então, ele se calou. E o fato dele ter se calado fez ele ser conivente com a situação. E é interessante que o texto fala que naquela situação foi tão grave, porque não foi uma coisa. Você pensa, Samuel, quando os pais de Samuel iam lá oferecer, Ana e Penina, né, que eram as esposas de Eucana, iam lá para oferecer o sacrifício, os filhos de Eli já serviam e já faziam as atrocidades. Então depois gera Samuel, Samuel é desmamado, Samuel volta, anos se passam e continua a mesma coisa. Tem uma hora, queridos, que vem o basta de Deus. Por isso que ele deu ordem, e essa ordem é para os sacerdotes, e eu e você somos sacerdotes. Dentro do serviço, devemos servir como? Com um coração fiel a Deus, íntegro e no temor. E os filhos de Eli ignoraram isso, e Eli se calou, e acabou com isso, desonrando a Deus. Qual foi a consequência? A consequência foi o silêncio. A consequência do pecado é morte. A consequência é o silêncio. Queria ouvir a voz de Deus, usava os rituais, a arca era um amuleto. Era só um amuleto, eu vou botar a arca aqui, Deus está comigo. Eu estou aqui perto do tabernáculo, estou servindo aqui, está tranquilo. Deus é comigo, eu sou da família sacerdotal. Eli, né, tinha lá o Ofni e Finéias, né? Então, nós somos da família de Arão, né? E na verdade, a consequência do silêncio foi o sofrimento do povo. E aí, queridos, continua, é interessante porque, o que vai acontecer em seguida? Logo depois dessa experiência de Samuel, Deus começa a se revelar, o povo começa a reconhecer já Samuel como um profeta, não como um sacerdote, né? Mas como voz de Deus, trazendo a voz de Deus para a terra. E ali, querido, quando o texto fala assim, que ele foi reconhecido de Dan a Berseba, é toda a extensão de uma ponta, é tipo de norte a sul, de toda a terra prometida. Então, todos os povos começam a ver em Samuel algo diferente, que eles já não estavam vendo há muito tempo, porque por causa daquela situação toda. E logo no capítulo 4, o que vai acontecer? O povo vai para uma guerra contra os filisteus. Eu não vou ler o capítulo 4 todo, senão a gente vai tomar muito tempo aqui, mas depois você pode ler em casa. E nessa guerra, num primeiro momento eles saem, 4.000 homens são mortos. E o texto lá diz assim, e o Senhor permitiu a derrota. Que isso, pastor? O Senhor vai permitir derrota na minha vida também? Se Ele precisar mexer com você para colocar você no lugar certo, sim. Agora, a gente tem que estar atento e tem que ter um coração íntegro e temor, para saber qual é o tempo e qual é o momento daquilo que a gente está vivendo. Porque existe uma situação, e isso é claro na Bíblia, não só aqui, mas em outro momento, o Novo Testamento também vai tratar disso, de uma situação de apostasia tal, que não tem mais convencimento de arrependimento para perdão. É o supra-sumo. Ai, pastor, será que eu tenho essa situação? Se Deus está mexendo com temor no seu coração nesse momento, provavelmente não. Porque se está sendo gerado temor, é o Espírito no seu coração. Agora, é algo que é real, e aconteceu na família de Eli. Sabe o que isso significa, querido? Que Deus ele não aceita barganha com ele. A arca de Deus, ou seja, símbolo da sua presença, não pode ser usado só como amuleto. Eles perderam lá aquela primeira batalha, e aí estava o negócio meio perdido, o sacerdote não conseguia entender, Samuel era novo, garoto, vamos levar a arca de Deus para a guerra. Ok, vários momentos a arca de Deus foi levado por direção de Deus. Lembra lá com Josafá, a arca foi à frente, e outras experiências. E acontecia o quê? Vitória. Quando Josué vai entrar, o que toca lá primeiro, vai abrir lá o
o mar, o que que toca primeiro lá? Os pés dos sacerdotes. E abre. Então, assim, em vários momentos a arca é utilizada, não tem problema quanto a isso. A questão é fazer dela, ou fazer de Deus um amuleto. Será que você tem usado Deus como um amuleto? Como uma roupa que você veste, vou para a igreja hoje, estou protegido. Não é assim. Deus, ele não aceita barganha, muito menos com a sua presença. Então as autoridades decidiram, vamos levar, e levaram. Sabe o que aconteceu? Tinha morrido 4.000. Os filisteus, de forma avassaladora, varreram o povo. E com a arca estava lá. E sabe quem estava carregando a arca? Ofni e Finéias. E os dois morreram, e a arca de Deus foi levada, e Israel foi derrotado, e naquele dia 30.000 homens morreram. Deus não aceita barganha, não adiantou de nada querer levar a arca como um amuleto. Não adianta você carregar o título de cristão como um amuleto. Ah, você é o quê? Ah, eu sou cristão. É beleza? É cristão? Jesus é o Senhor da sua vida? Se for só um amuleto, você tá se enganando, você está se iludindo. Nesse dia, querido, sabe o que aconteceu? Cumpriu-se o juízo de Deus sobre os filhos de Eli, que morreram na batalha, e a arca foi tomada. Só que Samuel, depois disso, continua a ouvir a voz de Deus, e o seu ministério continua sendo reconhecido, e Deus continua a obra. A obra não para por causa de nós, pessoas. A obra de Deus, ela continua, sempre. Agora, precisamos estar atentos para que a gente esteja ouvindo a voz. Vão ter momentos, querido, que a gente falha, nós somos humanos, somos pecadores, não tem jeito. Mas se a gente não tiver atento, com o coração, sabe, zeloso, com a presença, com ouvir a voz de Deus, é complicado. A gente precisa parar para ouvir a voz de Deus. Deus, ele quer levantar, queridos, nesse tempo, uma geração de sacerdotes, mas como Samuel. Uma geração de sacerdotes que ouve a voz de Deus. Ele quer gerar filhos. Samuel foi filho gerado em clamor de um coração sincero diante de Deus. Deus quer levantar essa geração. Sacerdotes segundo o seu coração. Samuel foi um filho que serviu e se entregou por completo ao chamado do seu Senhor. Essa é a geração que o Senhor quer levantar nesses dias. Filhos que ouvem a voz de Deus e que obedecem o seu querer. Aquilo que Deus quer. E se Deus estiver te dando uma direção totalmente oposta daquilo que você acha que é? Ou que você quer? Será que você vai abrir mão do seu senhorio para ter o senhorio de Deus? Queridos, eu vou confessar para vocês, é muito difícil. Mas a palavra diz para a gente que é possível. Não na nossa força, mas no Espírito de Deus. Na graça de Deus, Ele nos capacita a fazer. Porque em nós mesmos não dá. Faz desse jeito, não, eu quero que você faça assim. E eu quero encerrar, querido, concluindo essa mensagem, com o último texto de Apocalipse 3, 14 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Olha o que Cristo fala à igreja em Laodiceia. Tem tudo a ver com esse contexto de ouvir Deus e de Samuel, né? Conheço as tuas obras, e sei que você não é frio nem quente. Era uma igreja que estava paralisada? Não, porque tinha obras, eles faziam, mas tinha um problema. Qual era o problema? Sei que você não é frio e nem quente. O que não é frio e não é quente é o quê? Morno. Melhor seria que fosse frio ou quente, porque o frio talvez vai ter um incômodo para poder esquentar, e o que está quente, meu irmão, está na bênção. Agora morno, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, olha só, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada.
não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Qual a característica daquele que não consegue ouvir a voz de Deus? Ele é morno, ele não está frio e não está quente. O frio pode ser que também não ouça, mas pode ser que no momento, pum. Mas o morno é complicado, porque ele se acha. Olha o que está acontecendo aqui. Ele não reconhece a sua situação. Ele acha que ele é o quê? Rico. Ele acha que ele está podendo adquirir riquezas. Eu não preciso de nada, eu sou isso, eu sou aquilo. E na verdade, é tipo aquela brincadeirinha que faz, né? Como que é? Realidade. Como que faz? Expectativa. Realidade. A expectativa. Rico, não sei o quê. A realidade. Pobre, cego e nu. Meu irmão. É sério. Agora tem um conselho. Dou um conselho. Quem está falando aqui, querido? Jesus revelando a João no Apocalipse, lá em Patmos, ok? Lá em cima ele fala, eu sou rico, né? Aí olha o conselho. Você é rico? Sabe de nada, miserável. Mas tudo bem. Compre de mim ouro refinado no... O que acontece com o ouro no fogo? Ele é purificado, as impurezas vêm à tona. E aí você limpa. E aí aquele ouro, de fato, vale alguma coisa. Então, compre de mim ouro refinado. E aí sim você se tornará rico. Mas não para por aí. Compre roupas brancas. Gente, eu estou de branco, não é por causa disso não, tá? É por acaso. Foi minha esposa que falou assim, vai de branco, está muito calor hoje. Mas compre roupas brancas. Brancas. Por que isso, querido? E vista para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. Você está achando que você está abafando? Vestes novas. Para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. E compre também colírio para ungir os seus olhos e você poder enxergar corretamente. Olha o conselho, meu irmão. Tem um ouro que é importante sim, mas ele é refinado no fogo. Tem vestes de louvor, de adoração, que vão te levar a viver acima dessas coisas desse mundo. Mas para você entender isso tudo, você precisa enxergar. E como você vai enxergar cego desse jeito? Achando que é uma coisa e na verdade é outra. Agora ouça, versículo 19. Pastor, que palavra dura. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Há possibilidade de arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor, ouça, e ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. É rei que senta no trono, meu irmão. Darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, porque assim como eu venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono, aquele que tem ouvidos, faça o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o seu nome, Senhor. É de ti que nós queremos comprar ouro refinado. É de ti que nós queremos vestes. Não é lá dessas lojas de marca, não. É de ti. Vestes de adoração, vestes de louvor. É de ti que precisamos do colírio, para que possamos enxergar. Talvez uns cotonetes também, né, para ouvir melhor. Qual a voz, querido, que tem falado ao seu coração hoje? Pergunto para você, hoje, será que Deus falou com você? Será que hoje você ouviu a voz de Deus? Porque o texto diz, eis que estou à porta e bato. Qual lugar ele está batendo? Na porta do seu coração. A Bíblia diz também sobre Cristo, que Cristo é a porta. Quando você passa por Cristo, entra por essa porta, você vai trilhar um caminho. A escolha por trilhar esse caminho é um caminho estreito e apertado, e que tem muitas lutas e dificuldades nele, mas esse caminho vai te conduzir para algo
futuro sobrenatural. No presente também, mas no futuro muito mais, que a eternidade com Ele. Agora, se você preferir não abrir a porta, se você preferir o caminho que é largo, que é espaçoso, e muitos preferem por comodidade ir por esse caminho, pode ser que você esteja fazendo como Eli, desonrando ao Senhor, e você não vai conseguir chegar ao destino que você imagina. A salvação, ela é conquistada por intermédio do sacrifício de Cristo e senhorio sobre a nossa vida, é a decisão que a gente toma. A partir desse momento, inicia uma nova fase, um processo de caminhada, de transformação em santificação. Ah, mas pastor, você está falando que não é pelo que eu faço que eu vou ser salvo. Sim, você já foi salvo pelo que Cristo fez, mas o que você faz agora prova que você é amigo de Deus, porque você faz aquilo que Ele quer, que Ele manda. Então, o que você faz, ou as obras que você faz, ou as boas obras, não é pelo que Cristo fez, é porque agora você pode fazer de fato em Cristo Jesus, porque você faz aquilo que você entendeu dele, e você vive agora uma nova vida em Cristo Jesus, com dificuldades, caminho estreito, é apertado. Só que, querido, existe um final. Ao vencedor, o apóstolo Paulo fala assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás fico, mantenho-me focado no alvo. Qual é o alvo? Cristo Jesus. Para quê? Para alcançar o privilégio do prêmio. Qual é o prêmio? A coroa da vitória. O dia que celebraremos e assentaremos em Cristo Jesus nos lugares celestiais, junto com o Cordeiro, junto com o leão da tribo de Judá, que veio como cordeiro, ele veio, foi levado como ovelha muda ao matadouro, mas ele vai voltar para nos buscar, só que ele vai voltar como leão, como juiz, para cumprir todas as coisas. Então, querido, servir ao Senhor é ter um coração obediente, fiel, íntegro. E eu pergunto para você, será que você hoje quer abrir a porta do seu coração para ouvir e para permitir o acesso do Espírito de Deus, do Senhor na sua vida, de Cristo Jesus? Será que você aceita hoje receber o convite de Jesus e se comprometer a partir de hoje a uma mudança de vida? Eu queria que você se colocasse de pé agora no seu lugar e fechasse os seus olhos para que a gente possa orar por cada um aqui nessa noite. Sabe, queridos, talvez você tenha chegado aqui hoje sem entender nada, sem entender nada de igreja e disso tudo que a gente está falando, muitos detalhes, você fala assim, nada disso importa se você não entender somente uma coisa: o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário é o que te dá acesso garantido, liberado. Quando Cristo ele entrega a sua vida lá na cruz, e ele fala, está consumado, a palavra fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Lembra aquele véu do templo, que o santo dos santos, só o sumo sacerdote entrava. Agora, aquele véu, ele se rasga de forma profética, aconteceu, mas também se rasga de forma espiritual, porque agora aquele acesso, que era só para um povo escolhido, para uma família escolhida, para um povo que era separado, esse acesso agora é liberado a todo aquele que toma sobre si o preço pago na cruz do Calvário, que foi o sangue de Cristo Jesus, e se submete a aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você chegou aqui nessa noite e você tem dúvidas, e você quer colocar a sua vida em um alicerce firme, se você quer entregar a sua vida ao senhorio desse Cristo, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, e a gente vai orar por você. Essa é a oportunidade que você tem. Agora, talvez você já seja servo, talvez você já seja um homem, uma mulher de Deus, que tem lutado, que tem falhado em muitas vezes, em alguns momentos, mas você tem se colocado como esse servo disponível. E
talvez a excelência daquilo que você pode fazer para o serviço do Senhor, ela está aquém daquilo que você pode fazer. Se você é esse, querido, seja no seu ministério, servindo na igreja, não importa, seja no seu ministério, servindo a sua família, como o sacerdote do seu lar, seja onde quer que você esteja inserido, querido, Deus conta contigo, para que toda a terra possa ser cheia da sua glória. Ele conta contigo, só que tem que ser um coração íntegro, tem que ser um coração sincero, que ouve a voz de Deus. Se você não tem conseguido, querido, eu sei, o deserto é um lugar assim, o deserto é um lugar difícil de ouvir a voz de Deus, o deserto é um lugar que você clama, clama, clama e parece que nada acontece, mas o deserto é a rota para a terra prometida. Persista, Deus vai fazer você chegar lá. Ele quer falar contigo nessa noite, talvez Ele já esteja falando com você. Você também, que quer ter liberada sobre a sua vida essa audição, percebendo aquilo que Deus quer para a sua vida, para o seu ministério, você que quer se submeter, que quer entregar, estamos começando mais um ano, estamos em janeiro, queridos, e você quer entregar todo esse ano, um ano que tem sido profetizado tantas coisas ruins, dificuldades, batalhas, e pode ser que aconteça, querido, mas se você quer viver esse ano, entregando a sua vida por completo, para dizer: Senhor, você é o Senhor da minha vida, não importa o que aconteça, eu coloco a minha vida diante de Ti, e eu me entrego para que o Senhor seja de fato o Senhor. Eu saio do trono agora, eu desço do trono agora, para que o Senhor venha e faça a Tua vontade na minha casa, que o Senhor faça a Tua vontade na minha vida. Oh Senhor, se eu tenho sido omisso dentro do meu ministério, se eu tenho sido omisso, Senhor, dentro do meu chamado, Senhor, se eu tenho sido omisso, ó Pai, não fazendo, ó Pai, o que eu tenho que fazer, ou não parando para ouvir a Sua voz, Senhor, perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, Senhor. Senhor, se temos sido mornos, se temos sido como a igreja de Laodiceia, nós clamamos a Ti, Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Tudo começa, Senhor, tirando essa trave dos nossos olhos, tudo começa tirando, ó Pai, isso que nos impede de enxergar. Senhor, que o Teu leão ruja nessa noite, ó Pai, nesse lugar, para abalar as estruturas espirituais desse lugar, para que em nome de Jesus a cegueira espiritual caia por terra agora, para que o Teu povo enxergue, e essa mornidão, ó Pai, vai ser aquecida agora. Põe fogo, Senhor, fogo que vem do trono de Deus, fogo que vem do altar. Senhor, faz essa combinação de um clamor que sobe da terra para o incenso que está no Teu trono, esse fogo, ó Pai, que só pode ser feito pelo Teu Espírito Santo. Faz isso fazer uma combustão nesse lugar, ó Pai, e aquecer e superaquecer os corações nessa hora. Pai, nós nos arrependemos, Senhor, porque agora nós podemos ver. Nós nos arrependemos, ó Pai, porque falhamos, Senhor. Nós nos arrependemos porque pecamos diante do Senhor. Oh Pai, achávamos que estávamos abalando, Senhor, mas o Senhor nos mostrou que estamos, ó Pai, pobres, cegos, feridos. Senhor, cura a Tua igreja sobre a face da terra. Começa em nós, começa em mim, Senhor, começa em cada um de nós. Restaura, Senhor, nessa hora os chamados, restaura nessa hora os ministérios. Pai, aquele homem e mulher de Deus que está vivendo no deserto, aquele homem e mulher de Deus que está vivendo na penumbra, não consegue enxergar nenhuma luz de Deus. Pai, em nome de Jesus, que a Tua luz brilhe nesse lugar, que a Tua luz brilhe por intermédio de nós. Não é aquilo que nós fazemos, mas é a Tua presença, que longe de ser um amuleto, a Tua presença, Senhor, é o que nos satisfaz. A Tua presença é o que nos constrange e nos faz olhar e ver quem nós somos. Nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, mas mesmo assim, o Senhor quer nos fazer assentar, ó Pai, no Seu trono. O Senhor mesmo assim quer nos fazer reis e sacerdotes. Pai, em nome de Jesus, eu libero a minha voz nessa hora para profetizar, Senhor, o surgimento de uma geração de Samuel, filhos obedientes, filhos e servos diante do Teu altar, que se entregam por completo a Ti.
para fluir na tua vontade, no teu querer. Oh Deus, conceda-nos essa graça mais uma vez, e perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, lembra-nos, ó Pai, aonde caímos, e faz-nos retornar às primeiras obras, Deus. Eis-nos aqui, ó Pai, eis-nos aqui, fala conosco. Oh, eu quero ouvir o som da geração de Samuel, dos profetas dessa geração. Se você ora em línguas, meu irmão, pode mandar. Se você não ora em línguas, ore com a sua razão, mas clame ao Senhor agora. Levante um clamor, ó Pai, levante um clamor, querido, nesse lugar. Um clamor primeiro sobre a sua vida. Levante, clame, enquanto o louvor ministra essa palavra. Vamos ser ministrados pelo Espírito Santo. Entregue o seu clamor agora, entregue o seu clamor agora, em nome de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações. Oh, aleluia, ele voltará. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Declare isso ao Senhor. Eternamente haverá um rei. Ele é o nosso rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre nós, ministra a sua glória aqui.
tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá, leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá, leão da tribo de Judá, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, aleluias, Pai. Ele virá. Ele virá, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, raiz de Davi. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pelas suas misericórdias. Troca, Senhor, as nossas vestes nessa noite. Renova, Pai, os ministérios, os líderes, os pastores, os apóstolos, toda a tua igreja, Senhor. Toma-nos em suas mãos. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos o que o Senhor quer. Talvez, ó Pai, o Senhor esteja falando várias vezes e a gente não está entendendo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Coloca-nos, ó Pai, na pegada novamente. Eis-nos aqui, Senhor, a geração de Samuel, homens e mulheres gerados debaixo de um clamor, gerações conectando a outras gerações e potencializando o alcance do serviço do teu ministério. Ajuda-nos, Deus. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Nós te agradecemos e te louvamos, te aplaudimos. A ti toda a honra, toda a glória, a ti todo louvor, toda adoração, hoje e todo sempre. Amém. Aleluia. Você pode agradecer ao Senhor, querido.